Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional, fora de série, fantástico, espetacular episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Estou de volta, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver Números capítulo 16, a parte 2, episódio de número 537. Esta que é a 7ª temporada, onde estamos fazendo um estudo sequencial do livro de Números, capítulo por capítulo. Então não sai daí, leia o capítulo 16 do livro de Números, vem para cá, convida mais gente, vamos juntos continuar aprendendo da palavra de Deus. Busque uma tradução mais contemporânea, com a linguagem mais atual, para você poder compreender bem o que o texto tem a nos dizer, tá bom? E é isso, estou aqui há mais de 2 anos e meio, quase, já estamos chegando perto de 3 anos que nós estamos fazendo esse estudo sequencial, essa pregação expositiva aqui. Nós já temos feito o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, estamos em Números, nós fizemos o Evangelho de João, Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos, em breve vamos para Mateus, se Deus quiser. E você encontra esse podcast aí no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcasts, no Anchor e em vários outros distribuidores de podcasts. Esse trabalho de exposição bíblica com muito carinho, feito para você, uma interpretação histórico-gramatical da Bíblia, com muita uma hermenêutica clara, objetiva aqui, com muita teologia bíblica gratuita, a um toque aí no seu celular, tá bom? Se você tem gostado, compartilha. Nós estamos em mais de 14 países, nós temos ouvintes, e isso é muito jóia, uma comunidade que cresce diariamente daqueles interessados em aprender mais da palavra de Deus. Finish a introdução, vamos finalizar por aqui e vamos continuar falando da rebelião de Corá. Se você não ouviu o episódio anterior, escute, que tem muita coisa legal, interessante e muitas lições para nós. Então hoje no capítulo 16, versículo 4 ao 11, a gente vê a resposta de Moisés a Corá. Olha só, a pergunta de Corá é para Deus responder. Ela traz uma acusação para a qual Moisés não teve resposta em nenhuma linguagem ou conduta própria. Ele era tão humilde como Jesus diante de seus inimigos. Quando Jesus falou de sua relação com o Pai, de sua total dependência da vontade do Pai e de sua obediência e de si mesmo como único revelador do Pai, seus inimigos zombaram e ameaçaram. E nenhuma resposta foi eficaz, exceto aquela em que o Pai glorificou o Filho, ressuscitando dentre os mortos. E mesmo isso foi negado por aqueles que estavam tão apaixonados pelas mentiras que lhes era impossível receber a verdade. Moisés aqui, ele poderia apenas esperar uma resposta de alguma forma eficaz e esmagadora vinda do grande, invisível e todo-poderoso Deus. E assim nós temos aqui a visão impressionante de um homem que sabe que é falsamente acusado e pode esperar serenamente pela palavra justificadora que vem somente do Pai Celestial. Se ele fosse culpado de egoísmo, como Corá foi, e com a mancha disso em sua consciência, ele nunca poderia ter apelado dessa maneira. Não foi um apelo vazio a Deus, um mero artifício retórico. O desafio a Corá e seu grupo é definitivo e expressa uma confiança segura em Deus como vingador de seus servos. Uma pessoa inocente não precisa fazer nada precipitadamente. Se até ele e seu bando são santos diante de Deus como Arão, então deixe-os tentar uma parte do cargo de Arão. Êxodo capítulo 30, versículo 1 ao 9.
Se Deus aceitar o serviço deles como de Arão, então tudo que Corá diz pode ser considerado verdadeiro e Arão pode recuar para a obscuridade e vergonha como um impostor detectado. Moisés estava pronto para o único teste que deveria ser concluído. Não havia muro fortificado ao redor do santuário. Deus não colocou uma guarda de soldados para afastar os profanadores. Ele mesmo era o guarda de seu santuário. A sua própria energia divina e poderosa residia nas coisas sagradas para vingá-las contra qualquer toque ali poluído. Então veja que assim, quando os homens repudiam a verdade do Evangelho e dizem: quem é Cristo? Ou quem é Paulo para que sejamos obrigados a enquadrar nosso futuro e controlar nossas esperanças de acordo com as suas exigências? Deus assume a purificação de seu Filho e servos de todas as censuras. Não há nada que impeça um homem de tentar agradar a Deus sem aquele que foi designado como o caminho, a verdade e a vida, e a quem todo o poder é dado, no céu e na terra. Mas Deus, em seu devido tempo, Ele revelará a verdade. Moisés, sem dúvida, teve premonições e revelações de profeta sobre a terrível destruição para a qual esse bando orgulhoso estava avançando. Portanto, ele menciona coisas que Corá havia negligenciado o suficiente para considerar e que lhe mostrariam que Deus o estava honrando. Assim como a Moisés e Arão, Corá pertencia a uma tribo especialmente separada para o serviço de Deus. Tudo aconteceu por indicação de Deus. A tribo de Levi não tinha mais direito de reclamar contra Moisés e Arão do que qualquer outra tribo tinha de reclamar contra Levi. O Deus que organizou um corpo e muitos membros organizou todo o corpo de Israel, de modo que cada parte contribuísse em harmonia para o todo e recebesse o bem em troca. O serviço de Corá foi tão necessário à sua maneira quanto o de Moisés e Arão. Corá ele clamava pelo sacerdócio. Quem então faria o trabalho de Corá se ele se colocasse no lugar de Arão? Assim Moisés apelou a qualquer espírito generoso e público que houvesse nele para pensar mais seriamente no bem do todo. Deus não poderia permitir que ninguém colocasse em perigo a integridade de Israel. Esse bando de rebeldes estava numa posição perigosa, mas eles não sabiam disso. Foi contra o Senhor que eles foram reunidos e não contra Moisés e Arão. E justamente na proporção da grandeza de sua ignorância estava a grandeza de seu perigo. Na verdade, eles haviam falado como se estivessem pensando na causa do Senhor. Mas o seu verdadeiro objetivo, que parecia facilmente ao seu alcance, era pisotear Moisés e Arão e tomar o seu lugar. O que é Arão para que você murmure contra ele? Um vaso de barro é algo muito comum, barato e frágil. Se não for nada mais do que um vaso de barro, então você poderá, num momento, sem impedimentos, quebrá-lo em pedaços. Mas veja, se Deus, para mostrar a excelência do seu poder, Ele colocou o seu tesouro em um vaso de barro, então seria mais seguro para você conspirar contra um governo humano mais bem fundamentado do que tocar esse vaso de barro com apenas o seu dedo mínimo. Capítulo 16, versículo 12 ao 15, nós vemos aqui a descrição sobre Datã, Abirão e Moisés, outras figuras que se destacam nesse texto, Datã e Abirão. Datã e Abirão, eles parecem ter estado ausentes da entrevista, como que para mostrar o seu desprezo particular e absoluto por Moisés. Era uma espécie de crime contra a nova autoridade ter relações com ele, tratá-lo com qualquer civilidade. Mas Moisés não os trata como eles o tratam.
É bom rebaixar-se até mesmo aos rebeldes e mostrar-lhes uma maneira de se reconciliarem, uma maneira totalmente em vão, no entanto, no que diz respeito a estes dois aqui. O desprezo que eles demonstram silenciosamente com a sua ausência fica claro agora em palavras inconfundíveis. Uma saída livre encontrada para toda a raiva e desprezo reprimidos nos seus corações. E pode-se ver uma espécie de repreensão lateral e a Corá por condescender em fazer acordo com tal enganador. Observe aqui no texto como todas as suas reclamações terminam contra Moisés. Não há nenhuma palavra sobre Jeová. Corá, de qualquer forma, fingiu pensar na glória de Deus, como se Moisés não estivesse apenas prejudicando o povo, mas roubando a Deus o seu serviço. Então Datã e Abirão falam como ateus absolutos, como se as promessas fossem de Moisés e não de Deus, e como se o não cumprimento viesse da incapacidade ou da malícia de Moisés, e não da justa indignação de Deus. Deus havia dito que os tirou do Egito para que eles estivessem debaixo do seu poder, para que Deus fosse o Deus deles. Datã e Abirão, eles deixam Deus totalmente fora de questão. Foi Moisés quem os tirou de uma terra que poderia ser considerada uma terra que de leite e mel, em comparação com o deserto. Mas aquela afirmação da nomeação, do favor e da proteção de Jeová que Moisés fez com tanta alegria, nada mais era para eles do que a mentira de uma política tirânica de Moisés para estar no poder. Homens que não têm percepção do eterno, cujos pensamentos estão inteiramente dentro da esfera do tempo, dos sentidos, gostam de falar sobre aqueles que andam na luz do eterno, como se fossem tolos. É possível que Datã e Abirão tenham ficado tão cegos pelo Deus deste mundo que se convenceram de que eram os campeões de uma causa justa. Os objetivos selvagens e cruéis que lhe atribuem. Quão fácil é, quando o coração está tão inclinado a distorcer e tornar horríveis os traços dos personagens mais nobres. As mentes vingativas, elas são como aqueles espelhos esféricos que alternam a forma de tudo que lhes é apresentado. Assim Datã e Abirão entenderam que Moisés os havia traído para a frente de relativo conforto e segurança para brincar com eles, derrubá-los de um lado para o outro por seu próprio capricho. Como as mesmas coisas parecem diferentes de acordo com o ponto de vista a partir do qual as vemos. Como deveríamos estar em guarda contra as representações de homens perversos e egoístas? Quão lento é acreditar ou mesmo considerar qualquer calúnia contra os servos de Deus. Além disso, eles os acusam de atraí-los para o deserto por meio de promessas falsas e capciosas, feitas apenas para serem quebradas, como se, descobrindo que não poderiam cumprir essas promessas, ele tivesse astuciosamente jogado a culpa em uma pretensa divindade. Os homens procurarão em qualquer lugar os motivos da decepção deles, exceto nas suas próprias vidas teimosas e egoístas. O discernimento infalível que eles reivindicam para si. Você acha que as pessoas só têm olhos para o que você gostaria que elas vissem? Já é bastante ruim, meus queridos, ter olhos e ainda assim não ver. Falhar em discernir as grandes realidades do invisível e eterno. Mas é ainda pior ver todos os tipos de horrores e iniquidades que não existem. Há uma espécie de pessoas no mundo que suspeitam de todo mundo. E quanto melhor alguém parece ser, mais por essa razão elas ficam em dúvida. E assim Jesus é considerado um homem glutão, bebedor de vinho, alguém que expulsa demônios pelo próprio príncipe dos demônios. Paulo é padrão de duplicidade, não há verdadeira integridade entre os homens, nem verdadeira pureza entre as mulheres. As mentes contaminadas de tais pessoas rebaixam todas as outras pessoas sem hesitação ao seu próprio nível.
Não há como discutir com um homem que acredita que todo rosto nada mais é do que uma máscara. Veja, meus queridos, a aplicação aqui no texto. Moisés e Arão, o teste que eles fizeram, eles se colocaram-se em perfeita igualdade externa com os demais. Eles se humilharam para serem exaltados. Arão, já escolhido pelo Senhor, ele fica com seu incenso no meio da companhia dos rebeldes, como se fosse apenas um candidato à espera da aprovação. Mas Arão, ele era o sacerdote de Deus onde quer que fosse, onde quer que estivesse. Portanto, sem medo ou vergonha, ele poderia ocupar o lugar mais baixo, certo de que logo seria dirigido a ele a palavra: suba para aqui. E assim Jesus foi contado com os transgressores, reduzido ao nível de criminosos, crucificado em vez de Barrabás. E os cristãos muitas vezes tiveram de permanecer entre as fileiras dos malfeitores, mas no devido tempo eles se afastaram deles porque não eram do meio deles. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19 ao 23 nos fala sobre isso. Corá, ele mostra uma audácia inabalável até o fim, isso é, até o aparecimento da glória de Deus aqui. Quanto mais os servos de Deus se humilhavam, mais elevados e mais confiantes eram os seus inimigos no seu orgulho. Quanto mais os servos de Deus se humilhavam, mais elevados e mais confiantes ficavam os seus inimigos no seu orgulho. Corá estava no seu auge, antes de cair. Arão, a quem ele tantas vezes viu indo aonde era proibido, está agora no mesmo nível do levita comum. Ele é tão baixo, está tão baixo quanto as outras tribos. A congregação também se reuniu em torno de Corá, com simpatia e expectativa, pois sem dúvida ele lhes prometeu coisas que eles amam. E assim como Deus permitiu que o Israel rebelde continuasse até mesmo a levantar pedras contra Calebe e Josué, aqui ele permite que o orgulho de Corá aumente ao máximo. O povo de Deus sempre deve ganhar confiança nos momentos em que ele parece estar inativo. Não devemos ficar desanimados, meus queridos, porque os ímpios continuam cada vez mais fortes. Os judeus rejeitaram a Cristo, eles consultaram para matá-lo, eles o prenderam, eles o submeteram a um exame em seu próprio tribunal, entregaram-no a Pilatos, foi escarnecido, açoitado, crucificado, e ainda assim Deus não interveio. E quem agora não vê que durante todo esse tempo ele estava respondendo aquela oração de Jesus? Glorifica teu filho, para que ele também, o teu filho, te glorifique. A gente volta no próximo episódio, tá bom, meus queridos? Para continuar este podcast sobre a palavra de Deus. Que trabalho fantástico, que trabalho joia demais. Você está aqui com a sua audiência, a sua paciência, atingindo lares ao redor do Brasil, do mundo. Várias pessoas ouvindo esse trabalho, sendo abençoadas, transformadas, edificadas, ensinadas pelo poder da palavra de Deus. Privilégio é para mim fazer parte desse trabalho, estar aqui. Trabalhar para Jesus é muito bom, você não tem ideia. Deus abençoe, a gente volta em breve. Tchau, tchau.